Diogo, bem-vindo. Obrigado pela tua disponibilidade para estares aqui. Sei que não foi fácil. Tu és economista, és financial advisor, és comentador na Bola TV, no Jornal Económico, mas daquilo que eu também percebo, também és alguém muito interessado em pensar e em discutir soluções para problemas financeiros também na área do futebol. É nesse sentido que eu te convidei para falarmos um bocadinho sobre o contexto atual do futebol atual, que já é de há uns anos a esta parte, para discutir estas discussões e estes problemas financeiros. E gostaria de começar por uma coisa que para mim me faz alguma confusão e eu penso muito sobre isso, que é no facto de estarmos numa altura em que o futebol movimenta dinheiro como nunca movimentou antes, mas ao mesmo tempo vivemos uma altura em que cada vez mais clubes passam dificuldades financeiras, cada vez mais clubes fecham portas, quer ao nível mais baixo, quer ao nível mais alto. Como é que se explica este paradoxo, digamos assim? Olha, obrigado pelo convite, Vasco. Parabéns pelas tuas iniciativas, acho que são fantásticas e deves ter muitos seguidores que acompanham o teu trabalho naturalmente. Relativamente à tua questão, eu acho que os clubes não conseguem gerir bem os recursos que têm. Têm dificuldades em gerir os recursos. Porquê? Porque o futebol em Portugal é vivido muito mais com a emoção. Não só com a emoção, mas também com o pensamento, muito mais nas próprias pessoas do que nos clubes. Eu acho que as pessoas ainda se utilizam o futebol para se promoverem e, como tal, querem ter êxito rapidamente, no curto prazo, querem ter sucesso para conseguirem se ingrar e para conseguirem atingir os seus objetivos. Mas a verdade é que para atingir os objetivos de curto prazo muitas vezes coloca-se em causa o futuro. Nós já temos falado sobre isto ao longo de muitos anos atrás. Sempre chamei a atenção para este fator. A verdade é que é um fator que é muito desprezado, que tem a ver com a gestão financeira, com o facto de tu criares um orçamento e o orçamento que os clubes criam é fictício, é uma folha de Excel com base em receitas que nunca vão acontecer. E depois ia sempre pegando um bocadinho com a barriga para a frente. Os jogadores ficavam ao final do ano, ficavam com 3, 4 meses, assim como os funcionários, assinavam uma declaração, eles aceitavam um acordo, depois recebiam 2 ou 3 e isto ia andando para a frente, porque não haviam consequências. E a verdade é que este ano houve consequências, tivemos 2 clubes de desceram divisão, mas também este ano tivemos um contexto completamente diferente, que é o contexto de Covid, que vem ainda potenciar tudo mais. Está aqui em causa, naturalmente, está aqui em causa a sanidade da competição, a verdade desportiva, porque a verdade desportiva não é só os árbitros ou não os árbitros, os erros dos árbitros, tem a ver muito com o facto de todos os clubes estarem em igualdade de circunstâncias. Quando eu digo igualdade de circunstâncias, é que os salários têm que ser pagos, é uma situação básica. E a verdade é que, e quando eu jogava então, era um forró-bodó, havia clubes que chegavam a dezembro e não pagavam mais. E, portanto, era uma situação normal, toda a gente sabia o que acontecia. Mas nunca ninguém tomou medidas. E depois é pensar que, hoje em dia, há algumas receitas que são fixas, que são os direitos de televisão, e que agora, em contexto de Covid, até esses estiveram em causa. Felizmente, neste momento, os jogos, pelo menos, podem se desenrolar. Mas essas são as grandes receitas dos clubes portugueses. É a grande fatia do bolo dos clubes portugueses. E tendo por base essas receitas, eu acho que os clubes deviam fazer um orçamento em que o teto fosse as receitas de televisão. Porquê é que eu digo isto? Porque se calhar conseguem mais 10 ou 15 ou 20% de outras receitas e que lhes dá uma margem para depois poderem ir gerindo ao longo do ano, se as coisas estiverem a correr bem, conseguir mais um ou outro reforço, atacar um bocadinho mais um ou outro objetivo. Mas a realidade é que não acontece isso cá em Portugal, porque acima de tudo as pessoas chegam aos clubes e vendem sonhos aos adeptos. E há muitos clubes que praticamente nem adeptos têm, mas as pessoas querem se ingrar, querem aparecer, querem logo tentar alcançar um objetivo que muitas vezes não está ao seu alcance em função da sua capacidade financeira. Olham para o lado e percebem que todos os outros fazem o mesmo modelo e, portanto, quando não há consciencialização financeira e quando um cumpre as regras e vê que é a única que cumpre as regras e que os outros que não cumprem as regras o ultrapassam, se calhar há aqui alguma tendência para transgredir também, para seguir o exemplo dos outros. Portanto, acho que acima de tudo, e este exemplo do Aves e do Setúbal foi um bom exemplo, custou, claro que custou, sobretudo eu que sou aqui mais do Sul, custou-me ver o Setúbal a descer divisão porque é um clube que mete muita gente no estádio. A Vilas Aves também, que eu sei que a Vilas Aves também gosta muito de futebol e sobretudo a forma como o processo se desenrolou foi um processo triste, penoso, mas acho que é um grande abre-olhos. Parece-me que é importante que todos os clubes tenham uma atitude diferente face à gestão financeira e perceber que a gestão financeira não é para fazer negócio. O que é que nós dizemos? É o equilíbrio financeiro. Se tiver equilíbrio financeiro, se tiver consistência,
com o passar dos anos vão ser mais fortes. Porque as pessoas que vão trabalhar nesse clube sabem com o que é que podem contar. Isso só daí é um ponto muito positivo. E depois, se tiver consistência, naturalmente tem o respeito pelas pessoas que estão no mercado, não só pelos agentes esportivos, mas também por todos aqueles que gravitam à volta do futebol e que patrocinam o futebol. E, portanto, ter o respeito é uma coisa muito difícil de alcançar, mas é uma coisa muito fácil de destruir. Basta uma medida errada, basta um passo em falso, e tudo aquilo que se andou a acumular em termos de respeito, de dedicação e uma imagem positiva acaba por cair pelo esgoto. E, portanto, desse ponto de vista, é importante que as pessoas se mantenham focadas naquilo que é o seu objetivo e que contratem profissionais que os ajudem a tomar boas decisões, não só na vertente financeira, atenção, mas depois com a sensibilidade desportiva, porque o futebol, uma empresa no futebol não é uma empresa normal, e nós sabemos que podemos ser génios na questão financeira e gerimos muito bem os recursos, mas a bola não entra e vai haver dificuldades, e portanto também tem que haver sensibilidade e um pouco de jogo de cintura para poder gingar um pouco dentro destas dificuldades que o futebol nos coloca pela frente. Portanto, daquilo que tu me dizes, eu retive aqui dois problemas maiores, que é o pensar só no curto prazo e o contar com receitas que são instáveis, não é? Mas quando falamos em receitas, nós, no olhando para o contexto do futebol português, os clubes não têm poucos adeptos, ou não têm adeptos quase nenhuns, não podem buscar essas receitas, por exemplo, do marketing ou da venda de materiais, etc, etc. Portanto, através de que outras receitas é que eles podem recorrer? Olha, há três tipos de receitas. Há os patrocínios, aliás, há a TV, os direitos de televisão, há a bilhética e há o marketing, a venda de produtos, que se engloba também nos direitos de TV, mas pronto. Basicamente, lá fora, o merchandising, o merchandising do dia de jogo, por exemplo, gera muitas receitas. A bilhética também gera muitas receitas. A receita de TV, por exemplo, em Inglaterra, que é uma coisa exorbitante, representa a segunda maior receita dos clubes. A maior receita é o merchandising. Porquê? Porque eles conseguem, primeiro, tem um mercado muito superior. Estamos a falar de um país que tem muito mais milhões de habitantes do que o nosso e, portanto, tens um mercado para explorar muito maior do que o nosso e nós logo aí temos uma limitação. Mas depois porque conseguiram criar um produto e um produto vendável para fora. Portanto, eles não só têm um mercado interno superior, como também têm ao mesmo tempo um mercado externo muito maior, que lhes permite alcançar outro tipo de receitas que os nossos não conseguem. Neste momento, por exemplo, eles passam por maiores dificuldades, porque a grande fatia de receitas que eles conseguem não as estão a ter, nomeadamente o marketing, estão a ter mais dificuldades e a própria bilhética, porque eles têm capacidade de ter sempre os estádios cheios. Aqui em Portugal não há muito para onde fugir, acho que acima de tudo é a percepção que temos só os direitos de TV. Mas com essa percepção também podíamos dar um passo em frente, que é tentar tornar a nossa liga mais competitiva, mais atrativa para os adeptos. Pensar nos adeptos, não pensar só nos clubes, não pensar só no curto prazo, só em si próprio. Tem que criar aqui, se calhar, um pensamento coletivo e tentar criar um caminho que vá de encontro àquilo que os adeptos pretendem, de forma a que os adeptos vão ao estádio, em que consigamos ter estádios cheios, condições para os adeptos estarem tranquilos, não haver um clima de guerrilha, as pessoas sentirem-se confortáveis e as pessoas gostarem de futebol. Porque cada vez mais está a acontecer o contrário em Portugal. Em vez de chamarmos pessoas ao estádio, estamos a afastá-las. E, portanto, desse ponto de vista, enquanto não tivermos esta capacidade de criar uma competição positiva e de conseguir atrair espectadores, dificilmente vamos ter outro tipo de receitas. A partir do momento em que consigamos ter uma competição muito mais atrativa e com estádios mais apetechados, mais cheios, com a qualidade dos nossos jogadores, porque a nossa qualidade é reconhecida, se calhar vamos conseguir começar a abrir portas fora de Portugal que nos permita ter outro tipo de receitas, não só de televisão, mas de merchandising, patrocínios, etc. E, portanto, acho que acima de tudo é essa a percepção que tem que haver. Claro que cá em Portugal temos um Benfica que tem tido essa capacidade de conseguir ir além portas, mas é muito mais pela vertente individual. Porquê? Porque tem muitos adeptos, porque consegue explorar bem a sua imagem, enfim, porque tem aqui uma margem superior para poder gerir que os outros não têm. O próprio Porto, que este século já foi campeão europeu, a Liga dos Campeões, e já ganhou 2 Ligas Europas, também não conseguiu dar esse passo no sentido de se afirmar lá fora e de conseguir também tirar muito proveito disso mesmo. Não, foca-se muito no interno, foca-se muito na guerrilha norte-sul e acaba por perder aqui todo um mercado que o Porto já podia e já deveria ter explorado em função dos êxitos que obteve, porque os êxitos ajudam a abrir portas. E, portanto, Benfica e Porto mesmo assim estão um pouco mais fortes, o próprio Sporting, que tem uma massa muito fiel, mas todos os outros é complicado e enquanto nós não pensarmos como um todo,
naturalmente as coisas vão ficar mais difíceis. Aqui entre os outros clubes eu destaco dois, se calhar o Vitória, o Guimarães, fantástico, sempre quem vai lá jogar sente um clima adverso, estádio cheio, adeptos aguerridos, se calhar às vezes até aguerridos demais, mas são vitorianos, ou seja, eles defendem o clube da casa, eles são da casa e depois é que são dos grandes, aliás, eles nem são dos grandes, eles são da casa, do clube, do Guimarães, eles vivem o clube, isso é importante, é criar ali uma mística, criar uma relação com uma envolvente, e que nós temos aqui muitos clubes que podiam fazê-lo. Eu joguei em Aveiro e eu dou sempre este exemplo, e enquanto tivemos no Mário Duarte, havia uma boa relação com a cidade gostava de ir ao futebol, tínhamos sempre o estádio, era 5, 7 mil pessoas, sempre cheio, as pessoas sentavam-se no seu lugar, já era algo familiar, já conheciam as pessoas que estavam ao lado, portanto já se criava ali uma relação. A partir do momento em que o estádio passou para o estádio municipal e saiu ali do Mário Duarte, o estádio, apesar de ser maior, era muito mais desconfortável, numa zona que não atraía as pessoas, e depois não soube criar nem passar a mensagem para as pessoas continuarem a apoiar o futebol. E, portanto, quando não sabe comunicar com as pessoas, as coisas ficam mais difíceis. E nós aqui em Portugal, e os clubes, até certo ponto, desvalorizaram muito os adeptos a pensar nas receitas que podiam ter de investidores externos, etc. E focaram-se naquilo que não se deviam focar. E neste momento é mais difícil atrair novamente as massas. Mas é possível. Só que é possível se todos se juntarem e se Benfica, Porto e Sporting também tiverem essa intenção, assim como Braga. Porque se eles quiserem, eles têm que ceder em alguns pontos, mas em termos financeiros vão ficar todos a ganhar, porque sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Não é? É uma frase, um chavão que se utiliza, mas é um chavão completamente correto e perceber que eles é que vão liderar o processo, portanto, naturalmente, não vão ficar prejudicados. Agora, têm que perceber que só pode ganhar um e que este processo não é para criar um influenciador, não é para criar influências sobre os outros, é para dinamizar e para valorizar a competição. Não sei se estamos preparados para dar esse passo, mas eu gostava que tivéssemos, infelizmente até o momento não fizemos. Portanto, daquilo que me estás a dizer, também uma maneira dos clubes se tornarem mais sustentáveis, digamos assim, sem dependerem dessa visão coletiva que tu falas e que eu também acho que é importante, também seria virar-se um bocadinho mais para a comunidade local, não é? Aproximarem-se mais aí, em trazer mais pessoas, em juntar-se, em puxar as pessoas locais mais para o lado deles. Isso também poderia ser uma forma de receita que se calhar também não está ainda bem valorizada, se calhar bem aproveitada, não é? Sim, sem dúvida, mas não te esqueças que nós vivemos uma economia dependente, portanto nós dependemos muito do exterior, e, portanto a nossa força interna é reduzida, ou seja, essas receitas poderiam não ser receitas extraordinárias. Agora, só pelo facto de conseguires atrair a tua cidade, o teu meio envolvente ao estádio, ao dia-a-dia do clube, vais criar um panorama diferente dentro do estádio. Tu tens o exemplo do Famalicão. Começou uma onda positiva e o Famalicão tinha um estádio sempre cheio. É diferente, tu vês um jogo do Famalicão ou vês um jogo do Estoril, ou de outra equipa que leva, ou do Nacional, que leva pouca gente ao estádio. Portanto, o Famalicão é muito mais atrativo até certo ponto para patrocinadores, para tudo, e só por aí vais conseguir gerar as receitas adicionais. Não são receitas de dimensão astronómica, porque infelizmente o nosso mercado, como te digo, e sobretudo agora num contexto de Covid, em que as empresas passam por dificuldades, é adverso, mas numa situação normal em que tens empresas também exportadoras, têm capacidade também para valorizar o meio ambiente, porque as próprias empresas onde estão também valorizam, ou tentam valorizar, tentam se integrar. E desse ponto de vista consegues criar aqui parcerias que são boas para todos. Atenção, não é só pedir aos patrocinadores alguma coisa, é dar também alguém troca. Ou seja, e acho que o futebol também nesse campo está mal habituado, acho que pede muito, mas depois esquece que também tem que dar algo em troca. E esse dar algo em troca é importante, participar em atividades, participar em eventos, não só nos patrocinadores, mas ir às escolas, atrair os miúdos, aparecer, contar experiências, os miúdos depois chegam a casa e contam aos pais, olha, eu estive lá com o jogador do Famalicão, ou com o jogador do Rio Ave, podemos ir ao estádio, ou oferecer bilhetes, porque mais vale ter um estádio cheio a €1 do que ter, imagina, 10 mil pessoas a €1 dá 10 mil euros. Do que tens 1000 pessoas a 10 euros, a 10 mil euros na mesma. Exatamente. Só tens um estádio muito mais apetechado e lá está. E depois tens a capacidade de atrair visibilidade, que é o que nos falta. E tudo encontra aquilo que nós estamos a falar. Das duas, uma, ou criamos uma competição coletivamente atraente, ou senão cada um por si tem que tentar criar uma micro competição, um microclima positivo, de forma a conseguir atrair o máximo de pessoas possível, porque com mais pessoas, naturalmente, a marca fica valorizada. E isto tem tudo a ver com uma questão de marcas. Eu não sou do marketing, mas se
tiveres aqui alguém a falar dessa área, ele com certeza vai explicar isto melhor do que eu, que é uma questão de conseguires ter notoriedade para a tua marca. E em Portugal, infelizmente, as marcas, os clubes ainda não, os dirigentes dos clubes não olham para os clubes como marcas, olham se calhar para os clubes como veículos de negócios e por isso é que nós estamos como estamos neste momento. Outra coisa que este contexto trouxe, ou melhor, acentuou mais foi a entrada dos investidores. Isto agora olhando um bocadinho mais para a Europa, onde isso é mais vincado. Os investidores são uma solução, um desenrasque, ou podem ser uma solução a médio e longo prazo sustentável? Eu sei que há vários tipos de investidores, não é? Há aqueles que têm realmente essa visão e há outros que fazem aquilo que tu tens vindo a falar. Mas a médio e longo prazo os investidores são uma boa solução para os clubes? Ou isso é colocar os clubes numa situação desfavorável e à mercê de alguém que a qualquer momento pode sair e pode deixar o clube mais frágil? Tudo depende da forma como tu atraes investidores. Neste momento, se calhar os investidores que temos atraído são investidores muito negativos e contribuíram negativamente para a evolução do futebol português. Mas nós temos bons exemplos lá fora, temos o exemplo inglês, em que o investidor que quer entrar é esmiuçado até ao limite. E, portanto, quais é que são as suas intenções, o que é que vais fazer, como é que vais ajudar a sociedade, não é a sociedade, o meio envolvente, a zona onde tu vais inserir. Temos o exemplo do Leicester, eu dou sempre este exemplo. Quando morreu o presidente do Leicester, foi uma consternação total na cidade. Toda a gente ficou bastante sentimental. Porquê? Porque ele era uma pessoa muito reconhecida na cidade, ou seja, não era pelo clube. Ele ajudava os hospitais, ele contribuía para as infraestruturas. Portanto, ele quando foi para o Leicester, ele foi com a intenção de desenvolver toda aquela cidade. Okay? Toda aquela, eu ia dizer freguesia, mas aqui não, toda aquele meio envolvente onde ele seria inserido. Ou seja, ele não foi com a intenção de vou comprar aqui jogadores para o clube e vou-me divertir e vou aterrar aquele helicóptero dentro do relvado. Não. Ele foi para lá, mas ao mesmo tempo ele preocupou-se com tudo o que estava ali à volta, em desenvolver todos o meio envolvente. E isso fez a diferença e faz a diferença. Quando tu queres atrair investidores, tens que os analisar. Aqui em Portugal não acontece. Aqui em Portugal o investidor aparece como aço de notas e é a galinha dos ovos de ouro e é fantástico. E por isso é que eu digo, até certo ponto, a criação das SADs foi um chutar uma barriga para a frente, foi a percepção por parte dos dirigentes, vamos agora ter aqui mais dinheiro para poder investir, isto vai ser fantástico. Correu mal porque geriram mal esse dinheiro e depois de repente começaram a ficar aflitos porque SADs têm que reportar à CMVM, têm que apresentar contas. Cada vez que aparecia um investidor com dinheiro na mão, fantástico, lá iam eles vender o clube, mas não sabiam quem era, não sabiam quais eram as intenções, nada. E portanto, desse ponto de vista tem que haver aqui um trabalho de compliance muito, mas muito mais apurado por parte da Liga, por parte da Federação, não sei, alguém tem que criar esse departamento, mas se não te criarmos não vamos desenvolver. Depois há aqui outro problema cultural, que é, não, o clube é das pessoas. Quem é que diz isto? São as pessoas que querem ter o seu reino natural e não querem que o clube vá para outras pessoas profissionais. Porque repara, se vier para aqui um investidor, ele vai pôr profissionais a gerir o clube. Muito mais do que a emoção, ele vai querer que o clube tenha sucesso. Independentemente se é o jogador A, B ou C, naturalmente vai ter que se envolver dentro dos valores do clube, perceber o meio onde se vai integrar, perceber os valores, perceber os adeptos, porque senão não é inteligente, porque alguém que vai investir num clube dinheiro, naturalmente quer o retorno, mas se ele quer o retorno, isso é algo positivo. Ou seja, para ter retorno é porque as coisas têm que correr bem. Agora, aqui em Portugal dizer o Porto, o Sporting e o Benfica, não, o clube é dos sócios. O clube não deixa de ser dos sócios. Ou em Inglaterra, o Manchester City e os sócios não vão ao estádio. Bem, agora não tomam decisões de investimento. Quem toma é quem tem o dinheiro, é quem tem o poder. Mas se ele tem o poder e consegue atrair melhores ativos, eles devem se deliciar a ver Bernardo Silva, Agüeros, Bruno Fernandes, em vez de verem, se calhar, os matacões que podiam ter lá, ingleses, que andavam lá os chutes para a frente, e com estes treinadores portugueses que desenvolveram, os treinadores estrangeiros que desenvolveram muito mais o futebol em Inglaterra, ou ver as equipas do Pep Guardiola, se não tivessem investido não conseguiam ver. Acham que eles estão chateados de poder se ingrar na Europa? Claro que não. Se calhar até era o melhor que nos podia acontecer, porque toda esta confusão, esta guerrilha de palavras que havia cá para fora não iria acontecer. Porque a verdade é que os investidores não andam a aparecer nos jornais. Quem aparece nos jornais em Inglaterra são os jogadores, são os intervenientes. E isso faz logo com que o espetáculo seja melhor. Portanto, temos aqui vários tipos de problemas. O primeiro é o compliance, que eu acho que não funciona minimamente em Portugal. E a percepção de que se alguém vem não só para investir no clube, mas para
tudo uma envolvente, ajudar a comunidade a desenvolver-se, e se assim for, fantástico, porque vamos ter aqui alguém que nos vai ajudar, neste caso ajudar as autoridades, o governo, as autoridades locais, a desenvolver a comunidade, a criar melhores condições para todos, a todos estarem mais satisfeitos, todos envolverem-se mais nos projetos. E depois é pensar também na questão cultural, de dizer o clube é dos sócios, o clube nunca vai deixar de ser dos sócios. Agora, a SAD é comprada por alguém, mas esse alguém, quando compra e vem com boas intenções, naturalmente o que ele quer é ter retorno. E se quer ter retorno, é porque vai fazer o melhor possível. Agora vai pôr lá gente profissional. Se calhar alguns vícios vão desaparecer, algumas comissões vão desaparecer, a transparência se calhar vai aumentar. E, portanto, desse ponto de vista, nós ficaríamos satisfeitos se conseguíssemos pelo menos manter alguns dos jovens que têm saído precocemente. Só se os conseguíssemos manter com um investidor que viesse cá investir e nos permitisse desfrutar um pouco desses jovens nos nossos relevados, já ficávamos contentes. Agora imagina se conseguíssemos que esses investidores também trouxessem qualidade e desenvolvessem a nossa competição, porque imagina que vem um investidor, ou 4 ou 5 investidores e investem em 5 clubes. A qualidade vai subir. O Paris Saint-Germain teve um investidor que investiu no Paris Saint-Germain. Todos os outros tiveram que pedalar um pouco mais, ainda não estão ao nível do Paris Saint-Germain, mas todos tiveram que subir um bocadinho a fasquia. O Lyon teve que subir a fasquia, o Marseille teve que subir a fasquia, o Lille também teve que subir a fasquia. Todos que querem pelo menos bater nos calcanhares do Paris Saint-Germain têm que andar lá em cima. E, portanto, desse ponto de vista, acredito que os adeptos do Paris Saint-Germain estão felicíssimos a ver a equipa do Paris Saint-Germain jogar futebol e os craques de todas as semanas. Algo que nós em Portugal, infelizmente, não podemos ver. Mas era isso que eu também te ia perguntar, é que quando os investidores entram, e quando falamos, por exemplo, no PSG que tu falaste há bocado, eles automaticamente também levam a fasquia financeira e económica, não é? Não achas que nesta altura vivemos um contexto e uma altura em que o futebol vive com dinheiro que não é dele, isto é, com dinheiro que vem de fora, que não é criado por ele, e que isso vai criar mais dificuldades a quem está em baixo? É assim, depende. Depende do projeto que tu tens. Claro que os mais fortes são sempre mais fortes. Mas em França, o que me parece é que valorizou tudo. Porquê? Porque depois os direitos são centralizados. Só pelo facto de teres um Paris Saint-Germain que tem Neymar, que tinha Cavani, Di Maria, etc, etc, etc. Só por aí já vais fazer com que os direitos de televisão sejam superiores e o bolo, por mais pequenino que seja maior para todos. Claro que o bolo do Paris Saint-Germain é maior do que os outros, porque é ele também que consegue atrair este investimento e esta capacidade dos patrocinadores investirem mais. Mas a realidade é que todos acabam por ser beneficiados. Agora, depois têm que jogar, é como cá em Portugal. Cá em Portugal não temos investidores e não temos tantos direitos de televisão, e se formos a ver o orçamento do Benfica e do Porto comparado com o orçamento do Paços de Ferreira e Santa Clara, se calhar, em termos de percentuais, é muito superior àquele do Paris Saint-Germain para o último classificado ou para o penúltimo classificado. Ou pelo menos do segundo lugar do campeonato francês para o penúltimo classificado. E, portanto, desse ponto de vista, pode ser aqui uma falsa questão. Quanto ao dinheiro que não é do futebol, é assim, também há outras áreas em que o dinheiro não é dali e há investimento porque porque tem a percepção de que vão ter retorno, de que o dinheiro é bem emprego. E, portanto, lá está. Tem a ver com o valor das marcas. Quando o Paris Saint-Germain conseguiu atrair o investidor do Qatar, naturalmente a percepção que eles tiveram é vamos investir ali e vamos receber algo que troca. Por um lado, em termos geopolíticos ganharam dimensão, porque eles estão ali numa área geográfica em que não é fácil imporem-se e em que estão constantemente a sentir os países vizinhos a dar-lhes umas mordidelas. Então eles tinham que ganhar aqui alguma dimensão. Eles eram um país de petróleo e neste momento, em termos mundiais, já são muito mais conhecidos, já abriram mais portas. Portanto, aquilo foi um investimento não só em termos daquilo que eles iam, o retorno que podiam ter com o desporto. Foi também algo, se calhar, geopolítico. E, portanto, desse ponto de vista, juntaram o útil ao agradável. Agora, a Inglaterra é diferente. A Inglaterra já temos vários tipos de investidores. Quando tu dizes que o dinheiro entra no futebol e não é do futebol, quando entra no futebol passa a ser do futebol. É porque as pessoas reconhecem que as marcas podem potenciar aquele valor que eles estão a pagar para eles. Ninguém é louco de dar 100 milhões pelo Ronaldo sabendo que o Ronaldo vale 10. Para lhe darem é porque tem que pagar. O que me parece é que o futebol está a ganhar uma dimensão cada vez maior, porque também estamos a conseguir abrir cada vez mais mercados que não ligavam muito ao futebol. Estamos a conseguir entrar no mercado da China, estamos a conseguir entrar no mercado americano, e só por esse motivo faz com que os milhões de pessoas que tu podes chegar, que o futebol tenha ainda um potencial de crescimento enorme. E depois não é só o futebol masculino, é o futebol feminino agora que está a se iniciar, ou que já se iniciou, mas que está a ganhar também aqui uma dimensão adicional, que também é mais uma fonte de receita. E, portanto,
eu não acredito nessa história de o dinheiro que não é do futebol entra só para diversão, não. Se eles entram com dinheiro no futebol é porque acreditam que vão ter mais retorno e vão potenciar. Que eles, e agora isso tem estado muito em discussão com o Manchester City, por exemplo, o dinheiro que eles investem não é o dinheiro que eles têm em retorno. Então, eles podem investir mais do que aquilo que ganham. Era mais nesse sentido de... Mas depois há o fair play financeiro, não é? Sim, exatamente. E eles têm que cumprir as regras do fair play financeiro. Ou seja, claro que eles compram os jogadores e têm a capacidade de ir ao mercado e pagar 65 milhões pelo Rubem Dias, mas se calhar depois também têm a capacidade de o potenciar e se for preciso vender. Eles não têm a necessidade de vender. Porquê? Porque eles têm a liquidez suficiente. Mas depois tem que entrar lá, está a regulação, tem que entrar as regras do fair play financeiro, de forma a que esses clubes não dominem por completo o futebol em termos mundiais. Mas não deixa de ser engraçado, isso eficaz, por muito investimento que tenha sido feito, o sucesso desportivo em termos de campeões ainda não foi alcançado por nenhum desses grandes investidores. Se calhar o Chelsea já venceu uma vez, mas foi quando todos não esperavam que o Chelsea vencesse. Se calhar foi daquelas épocas em que todos ficaram de boca aberta. De resto, os clubes que vencem é o Bayern de Munique, o Barcelona, Real Madrid, que não têm esses investidores. Porquê? Porque não é só o dinheiro que ganha, é a estica, é a confiança, é a força, é a história. E quando nós falamos de história, nós em Portugal temos clubes com muita história. E se temos clubes com muita história, também não podemos viver agarrados à história. Mas é algo que nos diferencia de muitos clubes pela Europa fora. E puxando aqui a mensagem de Jorge Jesus quando despediu do Rubem Dias, tu não vais para um clube maior do que o Benfica, vais para um clube com mais dinheiro. Não deixa de ser verdade. Hoje em dia é maior, mas se formos analisar o histórico dos dois clubes, se calhar o Benfica é maior do que o Manchester City. Não tem o potencial financeiro que tem o Manchester City, mas lá está, se tem o potencial de história, é porque é algo diferenciador. E esse algo diferenciador tem que ser utilizado em benefício próprio. E eu acho que em Portugal nós ainda não percepcionamos isso. Não tivemos essa mentalidade, esse foco, porque quando tivermos, acredito que as coisas vão melhorar. Em termos de dinheiro, repara, se viermos investidores para Portugal, onde é que os investidores vão querer investir? Se vier um investidor grande, é no Benfica, no Porto ou no Sporting. Porquê? Porque primeiro estão nas cidades mais importantes em Portugal, naquelas que lhe dão mais qualidade de vida. Depois são os clubes que têm uma história superior. Lá está, a história. A história atrai investimento e faz com que os investidores deem mais dinheiro pelo teu clube do que pelo outro. Tem adeptos. Agora, a partir do momento em que consegues ter 3 e depois se calhar começas a olhar para o lado e vês um Guimarães, um Braga, um Setúbal, que também é um clube muito simpático, estávamos aqui a falar, é um clube muito simpático e consegue levar muita gente ao estádio, que se divorcia, que os adeptos praticamente se divorciaram do clube em função da forma como o clube estava a ser gerido. Mas é um clube também atrativo e que tem autoridades locais que também apoiam o futebol, que se tivesse um investidor se calhar podiam permitir que se construísse um novo estádio com melhores condições e que as pessoas ficavam satisfeitas. Enfim, isto é caso a caso, mas eu, em minha opinião, parece-me que se for bem analisado e se ficar escrito em termos contratuais, quem vier tem um encaderno de encargos, não só investir no futebol, mas tem depois que investir na cidade, ali, acolá, e se não cumprir aquele caderno de encargos, perde o clube. E, portanto, se isto ficar assim tudo devidamente escrito e devidamente compilado, o risco diminui bastante. Não é? E por outro lado, ganhamos em termos esportivos e ganhamos em termos de sociedade porque vamos ter desenvolvimento. Muito bem. Agora, entrando mais um bocadinho na gestão, na parte da gestão financeira dos clubes, falaste há bocado, e eu concordo plenamente, de que ainda não se investe, pelo menos em Portugal, na estrutura, digamos assim, dos clubes, não é? As pessoas não profissionalizam esses quadros. Para além desse, quais são para ti os maiores erros que, já falaste isso há bocadinho, mas gostaria que aprofundasses agora mais. Quais são os principais erros que os clubes e os dirigentes cometem na gestão? É falta de visão? É o pensar a curto prazo apenas? Para além disso, o que é que tu identificas mais como problemas? É assim, repara, o futebol é difícil também não pensares no curto prazo. Tens que sempre pensar no curto prazo no futebol. Okay? É um ponto importante. Porque se não pensas no curto prazo e focas só no longo prazo, corres o risco da bola não entrar aí da barra e ao fim do ano estás fora. E o teu projeto nem sequer foi concretizado. Portanto, tu tens que ter um olho no futuro, tens que definir objetivos estratégicos e depois tens que ter, se calhar, um plano tático, que é aquele como é que vais atacar o curto prazo e como é que esse curto prazo te vai criar uma ponte para tu chegares onde queres chegar, que é no longo prazo.
eu acho que em Portugal ainda não há essa visão. A visão é muito mais no curto prazo, é vencer. E o vencer não quer dizer que seja com consistência, porque isso é que é negativo. Por exemplo, temos um Braga. Um Braga neste momento já está a conseguir vencer com consistência, ou seja, já está a conseguir chegar ao patamar, ao carro da frente, digamos assim, à pole position. Já morde os calcanhares ao Benfica, ao Porto, já se calhar já está em pé de igualdade com o Sporting. Não pelo histórico pela história do Braga ser superior ao do Sporting, não tem nada a ver com isso, mas em termos organizacionais conseguiu dar esse passo, em termos de infraestruturas conseguiu desenvolver bem, mas isto demorou algum tempo. Mas a verdade é que tu não consegues desenvolver as infraestruturas do clube, não consegues crescer em termos de clube, em termos organizacionais, se não ganhares. Portanto, o primeiro passo, na opinião, se fosse criar um projeto novo, era eu tenho que criar um projeto vencedor. A partir do momento em que eu crio um projeto vencedor, as pessoas já começam a acreditar e a olhar para este clube de forma diferente. E a partir desse momento já tenho um plano de longo prazo que eu quero seguir. Ou seja, já está determinado o início, mas tenho que ter vitórias. Isto é um bocadinho como a nossa seleção nacional. E o Fernando Santos tem toda a razão quando aborda este tema. Quer dizer, hoje em dia já olham para nós de maneira diferente. Porque nós vencemos o Campeonato da Europa e a Liga das Nações. Antigamente, se calhar, olhavam para Portugal e viam uma equipa de jogadores, mas que nunca vencia. E neste momento não, neste momento olham para nós e já temem Portugal. E mesmo os jogadores portugueses, quando entram em campo, já entram com uma forma diferente, já entram com uma... Nós sentimos isso, que quando vamos jogar contra a França, quando vamos jogar contra a Espanha, já não vamos cheios de medo e não é que vamos sofrer o gol, pelo contrário, já os encostamos às cordas, eles é que já têm medo de Portugal. Isto tem a ver também um bocadinho com o estatuto que funciona muito dentro do desporto. E, portanto, acima, acho que tem que haver projetos, e parece-me que no futebol há poucos projetos, e depois de repente quando aparece um projeto, é um projeto que varre uma equipa por completo e compra outra equipa, enfim, não se percebe muito bem em termos de consistência como é que as coisas funcionam. Dou aqui um exemplo bom, o Rio Ave, que tem mantido muito equilíbrio, que tem mantido uma estrutura base em termos de clube de futebol, e por isso é que tem vindo a ter sucesso. Vai trocando de treinador, mas os treinadores até têm sido bem escolhidos, treinadores com qualidade que acabam por potenciar os jogadores de formas diferentes, não são todos iguais, mas conseguem no limite obter os resultados pretendidos, que se batem bem, que sabem que vão para uma estrutura que já está criada, para um esqueleto que já está mais ou menos estabelecido, mas que depois metem o seu cunho pessoal, mas sabem que têm uma base sólida de trabalho e sabem que vão ter o necessário para poder desenvolver o seu trabalho, e por isso é que o Carvalhal deu o passo de sair da Inglaterra e estava desempregado e entrar no Rio Ave. Foi um risco elevado que ele teve, mas correu bem. Depois acho que também tem que haver aqui alguma paciência, e a paciência no futebol é uma palavra difícil de explicar, não só em Portugal, mas também no Brasil, ainda é mais magnífico, perdem 2 jogos e são todos despedidos. Mas pronto, isto tem tudo a ver com a forma como a mensagem passa depois para o mercado. Okay? E depois tem que haver a tal sustentabilidade financeira, tem que haver conhecimento desportivo, tem que haver. O scouting é algo que está na moda, mas lá está, acho que é fundamental para os clubes criarem departamentos de scouting, e não é um departamento com 1 ou 2 pessoas e de repente muda o treinador ou desta divisão e muda-se tudo, não. Pelo contrário, a formação também é algo que nós temos que apostar, infelizmente só percebemos isso quando estamos com dificuldades financeiras, e é algo que devemos sempre apostar mesmo quando estamos bem financeiramente. Porquê? Porque nós temos a capacidade de produzir jovens com qualidade e talentos, se não forem para os clubes grandes, serão para os clubes pequeninos, mas acima de tudo conseguimos alimentar aqui o nosso ecossistema com essa qualidade e conseguimos fazer a diferença em termos de seleções nacionais, e depois potenciar também uma marca que é a Federação Nacional através das seleções. E, portanto, a gestão financeira tem muito a ver com os recursos que tens, é como os recursos humanos. Além dos vários departamentos que tens de criar e que tens de estar atento, há outro departamento que ainda não falei, mas que já vou tocar. Depois, em termos financeiros, tu tens que perceber que não podes gastar mais do que as receitas que tens. E tu tens que olhar para as tuas receitas operacionais sem vendas de jogadores, que é aquilo que nós já falámos tudo, é bilhete, comercializing, e em função disso, jogares dentro das tuas limitações. Se tens pouco, é com pouco que tu tens que ir à guerra. Agora, é com pouco, mas com a seriedade e com as pessoas que trabalham contigo, saber o que é que podem contar. A partir desse momento, é assim que tens que atacar, em função depois da forma como as coisas estão a ocorrer, da bola bater menos vezes na trave e entrar mais vezes. A meio da época, se calhar podes correr um risco adicional e gastar um bocadinho mais para atingir outros objetivos. Depois aqui é o departamento, que eu acho que também em Portugal, que é o departamento de comunicação. Alguns clubes já estão a mudar, já vimos sketches engraçados, por exemplo, do Passos de Ferreira. Mas é assim que também se cria empatia com os adeptos, cria empatia com os sócios. A comunicação tem que ser bem passada, temos que saber porque é que estamos a passar.
se queremos, onde é que aquela mensagem, qual é o alcance que ela vai ter. Se queremos exaltar o adversário, se queremos chamar mais adeptos ao estádio, são mensagens que têm que ser constantemente passadas e as redes sociais têm que ser bem utilizadas. Eu acho que em Portugal ainda não damos o devido valor à forma como a comunicação é feita, pelo contrário, utilizamos só a comunicação para criticar árbitros, para ter culpas do capote, para tirar responsabilidades, que é algo que em Portugal também há pouco é assumir responsabilidades. É assumir um projeto, se as coisas correrem mal, é tentar explicar porque é que correram mal e questionar se faz sentido continuar ou não. Mas acho que acima de tudo é assumir essas responsabilidades e dizer o meu caminho era este e acho que devemos continuar este caminho. Dou um exemplo aqui há 2 ou 3 anos com o Luís Castro, Chaves. O Luís Castro ao fim de 5 jogos tinha as malas à porta. Não tinha ganho no jogo. E o Presidente aguentou o lugar no final do campeonato. Naquele momento a bola não estava a entrar, mas a partir do momento em que foi dando votos de confiança, a partir do momento em que conseguiu ganhar a primeira vitória, depois as coisas foram saindo. E isto tem a ver com a tal estabilidade, com a tal consistência, com a tal visão que tem que ser as coisas. A partir do momento em que se investe e se confia em alguém, que é outro ponto importante, saber escolher os recursos humanos, a partir desse momento é andamento. Agora é preciso haver conhecimento, sensibilidade dentro do desporto, dentro do futebol e ao mesmo tempo também a tal jogo de cintura em termos financeiros que tem que haver e que tem que ser respeitado, porque eu acho que em Portugal não se respeita muito a vertente financeira. Diz que depois logo se resolve e depois no limite, como aconteceu com o Covid, chegámos a março e estavam todos os clubes aflitos. Porquê? Porque não tinham margem. Tinham criado os orçamentos em função das receitas que estavam no início da época. Quando as receitas baixaram, ficaram sem margem para poder ir e, pelo contrário, ficaram até sem capacidade para cumprir com os compromissos. E, portanto, é um ponto importante. Cria o teu orçamento e dá-lhe 10 ou 20% para cima das receitas que tens, utiliza 80% das receitas que tens e aí já ficas com margem para poder gerir a época. No início dessa resposta falaste em ter um projeto vencedor logo a curto prazo, em investir logo no início. Como é que se faz isso? Isso não é pensar também só no curto prazo e pensar em que se não formos vencedores numa época inicial, depois não temos margem para construir alguma coisa? Não devia ser primeiro tentar construir algo e depois pensar nesse tal projeto vencedor? É assim, o projeto depende do que é que entendes por projeto vencedor. Nem todos vão ser campeões, não é? Ou seja, depende depois da realidade de cada clube. Agora, é a percepção que se tem que ter. E esta percepção é para as pessoas que aparecem no futebol e que pensam que é fácil e que definem planos de longo prazo. Se chegares ao final do primeiro ano e as coisas não correrem bem, todos vão duvidar daquilo que tu és e da forma como tu geres. Podes ser um grande gestor em termos empresariais, mas chegares ao final do primeiro ano e não conseguiste ter resultados, esquece. Portanto, o foco onde é que tem que estar? Tem que estar definido o plano, não é de longo prazo. Eu não digo no longo prazo. Porquê? Porque o contexto macroeconómico também vai mudando. Tu não sabes o que é a competição muda, os adversários mudam. Tu tens que analisar tudo. Ou seja, tens que analisar a ti, as tuas forças e ao mesmo tempo tens de estar sempre com o olho nos adversários. Para ver o que é que eles estão a fazer, como é que eles estão melhor, como é que não estão, de forma a que tu não sejas ultrapassado pelos adversários. Agora, tens é que ter a noção que o teu caminho de médio e longo prazo, se não conseguires vencer, imagina que tens um caminho de Lisboa ao Porto e tens várias estações. Se tu queres chegar ao Porto, mas não queres passar por Vila Franca, tu não vais conseguir chegar ao Porto. Portanto, o teu primeiro objetivo é: eu quero chegar ao Porto, mas eu tenho que passar em Vila Franca. Portanto, eu quero chegar o mais rápido possível a Vila Franca. Estou a fazer isto aqui com esta visão para as pessoas perceberem a importância que é do curto prazo no desporto. E quem não perceber isto tem dificuldades. Agora, tem que haver o caminho de longo prazo, naturalmente que tem, mas tem que ter a percepção de que se as pessoas ainda não conhecem a minha gestão, eu quando entrar, eu vou ter que demonstrar que tenho qualidade para continuar. E essa qualidade eu também tenho que estar muito focado naquilo que é o curto prazo. Agora, ninguém vence se não tiver organização, se não tiver qualidade, se não tiver trabalho. E, portanto, podes dizer: Diogo, mas tu estás num ano e tiveste uma sorte, ganhaste tudo e só estavas a olhar para o longo prazo e depois continuaste. Certo? Pode acontecer, mas a probabilidade disso acontecer é muito reduzida. E, portanto, se eu para vencer e para alcançar os meus objetivos do curto prazo, eu tenho que definir a melhor forma de os alcançar. E é com trabalho, com dedicação, com esforço, com análise, com muito... gerir os recursos de uma forma muito eficaz. Agora, ninguém pensa que vai entrar num projeto de desporto e que o desporto é fofinho e que depois não tem resultados, desta divisão ou ocorre mal e que no limite as pessoas vão ficar todas satisfeitas e vão estar mais tempo. Não. Isto é como um treinador.
Um dirigente é como um treinador, só que está noutro nível. O dirigente tem que dar as condições todas para que o treinador possa fazer o seu trabalho. E tem que saber escolher o treinador, e tem que saber comunicar com o treinador, e tem que saber comunicar com os jogadores, e tem que saber chamar a responsabilidade dos jogadores. Os jogadores têm que assumir a responsabilidade e têm que saber puxar a massa adepta, criar um ambiente positivo à volta, em redor dos clubes para que estes tenham sucesso, criar todas as condições. Mas criar todas as condições dão muito trabalho. E o exemplo claro é o Famalicão. O ano passado que mudou a estratégia completamente, que trouxe 17 jogadores e não é fácil, ou 18 jogadores, um treinador novo, que nunca tinha sido treinador principal ainda, era adjunto, já tinha sido adjunto do Famalicão, no Braga, depois foi com o Marco Silva e andou por aí. Foi contratar jogadores jovens, com potencial, mas que as coisas começaram mal porque foram eliminados da Taça da Liga, e deixa-me de recordar que o estádio estava com 5 mil pessoas e surgiram logo as assobiadelas, mas depois as coisas começaram a correr bem no campeonato e tudo foi crescendo, mas a forma como atingiram o sucesso deu muito trabalho. Primeiro porque tiveram que analisar e que ir buscar jogadores que se enquadrassem naquilo que eles pretendiam, no modelo de jogo que eles queriam, no sistema de jogo do treinador. Eram jogadores jovens, não tinham experiência, portanto correram um risco enorme se em situações de maior stress os jogadores iam ter ou não capacidade, mas isso era o risco do projeto. Depois criar as condições para que eles estivessem tranquilos e só tivessem que desenvolver o seu trabalho. Criar condições para os potenciar, para que toda a gente começasse a olhar para o Famalicão de outra forma. E depois conseguir atrair adeptos ao estádio, conseguir atrair marcas e, no limite, conseguir gerar algumas mais-valias que possam potenciar um novo ciclo no Famalicão, que é difícil. E vou-te dizer, o Famalicão se calhar tem uma visão de longo prazo, mas essa visão de longo prazo está muito mais focada neste momento no curto prazo. E devo dizer que o Famalicão começou do zero novamente este ano praticamente, não é do zero, porque já tem um estatuto, já ganhou um estatuto, em função daquilo que fez o ano passado, já tem créditos, ou seja, o treinador tem créditos, o dirigente tem créditos, mas criou quase uma equipa nova novamente. E então já tem a experiência do que é criar uma equipa nova, mas não quer dizer que volte a correr tão bem como correu no último ano. Mas as condições estão criadas, eles sabem onde é que falharam, onde é que não falharam, onde é que têm que melhorar, porque temos sempre que melhorar, e se o fizerem, vão estar mais próximos do sucesso. Não quer dizer que tenham sucesso como tiveram no passado, mas vão estar mais próximos. E o estar mais próximo é uma grande diferença. Às vezes é num pequenino pormenor que os jogos se resolvem, e é aí que faz a diferença depois no crescimento ou não dos clubes. Diogo, estamos a terminar, tenho só mais 2 perguntas para ti. Qual é que deve ser o país modelo para Portugal se guiar e tentar copiar, digamos assim, a estratégia seguida por esse país, pelo futebol desse país? E quais são para ti neste momento os clubes modelo, os clubes mais bem geridos na Europa, que podem também servir de exemplo para os clubes portugueses? Olha, tu tens vários exemplos. Claro que nós temos que olhar para cima, não olhar para baixo. Eu acho que nós estamos a caminhar muito mais para um exemplo do que temos que caminhar, infelizmente. Pelas guerras, pelas guerrilhas, pela forma como as pessoas vão ao estádio e vão, em alguns jogos, estádios vazios, loucos, enfim. Acho que nós devíamos olhar, se calhar, um bocadinho para cima, e quando eu digo para cima, olhar para o campeonato alemão e olhar para o campeonato inglês. Eu acho que o exemplo alemão é fantástico, antes de falar do exemplo inglês. E o exemplo alemão, por exemplo, do Bayern de Munique, que conseguiu juntar ali uma mescla de dirigentes desportivos com uma cabeça do clube, a cara do clube. É importante que a cara do clube seja reconhecida dentro e fora de portas, para depois ele chegar lá, bater à porta e a porta abrir automaticamente. Não é só por ser do Bayern, é o Rummenigge, é o Kahn, abre a porta, estou aqui para conversar com vocês, o que é que queres dizer? Queres dizer alguma coisa? E depois ter bem daqui eu não sei mandar habilitados. Eles depois permitem que os jogadores cheguem à cara do clube. Os jogadores é que têm que criar empatia com os adeptos, os jogadores é que têm que aparecer e têm que criar a dimensão. E depois eu dou-te o exemplo do Bayern, porquê? Porque agora recentemente o Hoffenheim-Bayern, não sei se te recordas, o jogo foi interrompido porque os adeptos do Bayern começaram a insultar o presidente do Hoffenheim, Dieter. Pé ante pé conseguiu desenvolver o Hoffenheim e conseguiu pegar num clube, porque pegou no clube antes de 1995 e permitia que ele, essa regra permitia que um investidor conseguisse pegar num clube, mas a verdade é que ele desenvolveu não só o clube, mas também a cidade. Ele tem uma grande empresa multinacional que dá postos de trabalho, que desenvolve ali
toda a comunidade e, portanto, esse ponto de vista é fantástico. Agora, os adeptos do Bayern gostam do orfanato por exemplo, são que podem fazer frente ao Bayern de Munique e, como tal, não gostam. Mas, por exemplo, já gostam do Schalke, que tem a Volkswagen, ou do Wolfsburg, que tem a Volkswagen, mas que também não deixa de ser uma grande empresa a apoiar um grande clube. Mas a verdade é que nesse jogo começaram a insultar o presidente adversário. E a verdade é que os jogadores do Bayern de Munique, o árbitro para o jogo, os jogadores do Bayern de Munique automaticamente foram criticar os adeptos do Bayern, foram mandá-los calar. E o Romaniga desceu do camarote e foi ao relvado dar um abraço ao presidente adversário. Eu acho que isto é um exemplo daquilo que tem que ser feito. Ou seja, quando tu estás a gerir um clube e percebes o que é que está a acontecer à tua volta e percebes que aquele não é o caminho, tu é que tens de dar o exemplo. E o Romaniga deu o exemplo, desceu ao relvado e foi dar um abraço a dizer não, esta não é a atitude, estes são os meus adeptos. O Bayern de Munique não se revê na atitude destes adeptos. E, portanto, quem é que tem que mudar? Não somos nós, não são vocês, são os nossos adeptos. Os próprios jogadores foram criticar os adeptos. Em Portugal, dificilmente isto aconteceria. Se aparecesse alguém a criticar o adversário, utilizava se calhar o populismo, tem razão, foi o apitorado, ou foi isto, ou foi aquilo, ou foi o Lex. E, portanto, não há a solidariedade que deveria haver. E por isso é que na Alemanha existe um bom produto. Claro que é diferente, porque eles têm um mercado interno superior, têm várias regiões, cada região apoia o seu clube, era o que eu gostava que acontecesse em Portugal. Têm grandes empresas que podem apoiar os clubes. Mas, tirando isso, em termos organizacionais, estão muito mais envolvidos na competição. Claro que o Bayern domina sempre, mas a verdade é que o Bayern mete a fasquia alta, mas todos os outros também estão a subir a fasquia. Isso faz com que nas competições europeias a Alemanha neste momento seja um país muito mais forte que qualquer. Claro que o Bayern internamente domina, mas mesmo assim já tem algumas dificuldades, mas é um modelo que eu acho que era de seguir e que é um modelo ideal, naturalmente, porque consegue ter estádios cheios, consegue atrair marcas, consegue atrair patrocinadores, consegue ter visibilidade, pratica bons espetáculos de futebol, tem fair play e depois consegue atingir os mercados externos também, não é só o mercado interno, mas consegue alcançar o mercado externo muito mais do que eu conseguia. Que é da maior liga neste momento, é a minha opinião. É a segunda maior liga, se calhar a mordeu os calcanhares da primeira maior liga, que é a inglesa. Depois daquilo tudo aquilo que tu me disseste e ainda agora nesta última resposta, então que dificilmente haverá uma mudança financeira e uma melhor saúde financeira se não houver uma mudança cultural, não é? Não percebi a última parte. Se não houver uma mudança... Se não houver uma mudança cultural. Cultural? Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que... E repara, os protagonistas do desporto são fundamentais para isso. Mas eu acho que já está a haver uma mudança dos intervenientes. Repara na quantidade de jogadores e treinadores que já começam a participar em alguns programas e a criar uma imagem diferente. Infelizmente ou felizmente, a volta que o futebol vai ter que dar vai partir daqueles que o praticam, que são claramente as figuras. E ainda bem que são eles a tomar as rédeas, por um lado para demonstrar a capacidade comunicacional que têm, e por outro lado porque percebem que o caminho que estamos a seguir não é o correto. Infelizmente os dirigentes não têm essa percepção, que se calhar estão muito com a competição, mas os intervenientes têm e querem passar uma imagem diferente. E por esse motivo é que já vemos, e quando vemos alguns jogadores a aparecerem em programas e a explicar as análises, a responder a todas as perguntas sem quaisquer problemas, a falar da competitividade que existe entre os diversos clubes, entre os rivais, mas que é tudo dentro de campo e fora de campo, acabam por ser amigos. É isto que tem que passar, são estas mensagens, são estes momentos, é isto que os adeptos gostam de ver e deviam ver mais. E sobretudo pensar que todos nós gostamos de desporto, todos nós gostamos de futebol. Nós não gostamos só de um clube, nós gostamos de futebol e gostamos de ver bons espetáculos. Qualquer que seja a equipa, nós gostamos é de ver bons espetáculos de futebol. Claro, todos gostamos que o nosso clube ganhe, mas desde que seja dentro da lei, desde que seja dentro de um contexto de fair play e, sobretudo, que ganhe se for melhor. Se o adversário for melhor, também respeitar e assumir isso e não colocar as críticas todas, as responsabilidades todas nos árbitros ou nisto ou naquilo. Enfim, acho que em Portugal tem que se mudar muito a cultura desportiva. Acho que os últimos anos foram negros para a cultura desportiva porque se incutiu a paixão pelo ódio ao rival. Foi uma estratégia utilizada
para esconder, se calhar, algumas medidas que foram mal tomadas pelos diversos clubes. Também a percepção de que só um é que pode ganhar e todos querem ganhar e ninguém assume a derrota. Acho que temos muito a aprender com outros desportos, não só com o futebol, não só com outras ligas. Ainda agora, recentemente, o Nadal venceu o Djokovic, experiência com 20 títulos de Grand Slam, alcançando o Roger Federer. A primeira coisa que o Roger Federer foi escrever uma mensagem nas redes sociais a dar-lhes parabéns, e depois a mulher de Djokovic também fez o mesmo. E, portanto, isto demonstra que o fair play tem que existir e que o fair play faz com que exista uma competição saudável e que, no limite, todos querem ganhar. Dentro do campo, todos querem ganhar. É uma realidade, mas que todos são motivados por tentar conseguir derrubar o adversário. Mas dentro faz sentido. Não ultrapassando as marcas, como muitas das vezes aqui em Portugal temos ultrapassado, e esse é um dos motivos porque também não conseguimos abrir portas nem atrair outros patrocinadores, e mesmo os patrocinadores internos já começam a fugir, porque as empresas já têm alguns receios de estarem ligados ao mundo do futebol, sobretudo porque neste momento há uma conotação negativa ligada ao futebol, por tudo aquilo que nós temos assistido na praça pública. Obrigadíssimo, foi um gosto contar contigo. Foi fabuloso ter esse teu conhecimento aqui à disposição, e vamos falando por aí, tá? Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Um abraço.